Na terça-feira, ele ainda estava lá. Respondia às mensagens, aparecia nos planos. Nada estava errado. Ninguém percebeu nada diferente nele, porque não havia nada diferente nele. E então, em algum momento das semanas seguintes, ele simplesmente começou a desaparecer aos poucos. As respostas ficaram mais lentas, depois mais curtas. Então ele deixou de aparecer em uma coisa, o que era normal. Depois em outra, ainda normal. Depois em uma terceira. E meses mais tarde, alguém do grupo olha para o lugar onde ele costumava estar e pergunta: alguém teve notícias dele? Ninguém consegue apontar o momento exato em que ele deixou de estar presente. Não houve briga, não houve despedida, não houve nenhuma mensagem dizendo que ele precisava de espaço. Ele simplesmente reduziu sua presença em intervalos tão pequenos que ninguém percebeu enquanto isso acontecia. E quando alguém finalmente nota, ele já está desaparecido há meses. Esse é um dos comportamentos mais estranhos e mais consistentes do homem Sigma. E quase todas as explicações que você ouvirá sobre isso estão completamente erradas. Porque o primeiro erro que as pessoas cometem é presumir que houve um momento específico, um incidente concreto, uma última gota que o fez recuar. Todos procuram o gatilho, repassam conversas, relembram interações, tentam localizar o momento exato em que alguma coisa mudou. Aquilo que disseram, o gesto que o ofendeu, a noite em que algo se rompeu. Esse momento quase nunca existe. O que realmente acontece é muito mais silencioso e muito mais lento do que isso. O homem Sigma realiza uma auditoria contínua, na maior parte do tempo inconsciente, da própria vida. Não é algo formal. Ele não se senta com uma lista nas mãos, mas existe algo dentro dele registrando constantemente como cada parte de sua existência o faz sentir. Se uma interação faz com que ele saia mais leve ou mais pesado do que chegou. Se alguma coisa está lhe dando energia ou retirando-a dele. E, com tempo suficiente, esse registro silencioso começa a formar um veredito. Não sobre uma pessoa específica, não sobre um acontecimento concreto, mas sobre uma região inteira da vida dele. Isso já não vale a energia que custa, sem drama, sem raiva, simplesmente da mesma maneira que você perceberia que um cômodo ficou mais frio. Ele não anuncia essa conclusão porque mal consegue anunciá-la para si mesmo. Ela surge como uma leve resistência quando chega um convite. Um pequeno suspiro interno quando o telefone acende com aquele nome. E, sem qualquer plano consciente, ele começa a se proteger daquilo que o deixou cansado. Esse é o começo, não uma decisão, mas um afastamento gradual, impulsionado por um veredito que se formou abaixo do próprio nível de consciência dele. Mas a parte mais profunda de tudo isso não tem relação com as pessoas que ele deixa para trás. Tem relação com algo muito mais íntimo, algo que quase ninguém considera. Quando o homem Sigma desaparece de um grupo social, a maioria presume que ele está fugindo das pessoas. Não é isso. Ele está fugindo de quem se tornou dentro daquele grupo. Todo grupo social aprisiona você dentro de um papel. Você é o engraçado, o confiável, aquele que sempre escuta os problemas de todos, mas nunca recebe a mesma atenção. Aquele que dirige, aquele que organiza, aquele que nunca muda. Esses papéis se tornam rígidos. Os grupos desenvolvem uma imagem fixa de quem você é e, depois, sem nenhuma intenção de machucá-lo, mantém você preso ali. Você tenta mudar e encontra resistência. Você está estranho. Não está sendo você mesmo. O que eles realmente querem dizer é: você não está sendo a versão de si mesmo que nós já arquivamos em nossa mente. O homem Sigma é alguém que muda internamente em uma velocidade maior do que a maioria. Ele está constantemente revisando a própria maneira de pensar, abandonando posições antigas, tornando-se alguém ligeiramente diferente de quem era há um ano. E, em algum momento, a distância entre quem ele realmente é agora e o papel que esperam que desempenhe dentro daquele grupo se torna desconfortável o bastante para que aparecer pareça o mesmo que vestir uma fantasia. Então ele deixa de aparecer. Não porque não goste de alguém naquela sala.
mas porque a pessoa que ele precisava ser naquela sala deixou de existir há muito tempo. E fingir o contrário é desgastante de uma maneira que ele não consegue explicar sem que isso soe como um insulto. Então as pessoas interpretam isso como covardia, como evasão, como a saída de alguém que não consegue lidar com uma conversa difícil. Mas essa interpretação ignora completamente o que uma saída explícita realmente exigiria. Para anunciar que iria embora, ele teria que construir um argumento. Teria que explicar o que estava errado, apontar as formas pelas quais a relação já não funcionava, expressar claramente o que estava drenando sua energia. Em outras palavras, teria que fazer críticas a pessoas que ele não odeia. Falar de problemas que, na maior parte das vezes, não são culpa de ninguém. Tudo isso para justificar uma decisão que ele já tomou e que não pretende mudar. Ele causaria uma dor real apenas para satisfazer uma convenção social. E, no fim, o resultado seria exatamente o mesmo. Ele iria embora de qualquer maneira. A única diferença é que essas pessoas ficariam machucadas, segurando uma lista de defeitos que ele nunca quis lhes entregar. Então ele escolhe desaparecer aos poucos. Não é covardia, é um cálculo. Um cálculo que conclui que uma conversa honesta custaria mais do que ofereceria. Porque essa conversa não serviria, de fato, para consertar nada. Ela serviria apenas para dar um senso de encerramento a pessoas cujo encerramento dependeria das críticas que ele faria a elas. Ele prefere ser esquecido em silêncio do que ser alvo de ressentimento em voz alta. E, ao contrário da maioria das pessoas, ele consegue suportar ser mal interpretado. Essa capacidade de suportar um mal-entendido sem sentir necessidade de corrigir-lo é, por si só, uma forma de força que pouquíssimas pessoas possuem. Essa opção está disponível para ele de uma maneira que simplesmente não está disponível para homens que precisam ser compreendidos para se sentirem bem. Mas existe um segundo tipo de desaparecimento que costuma ser confundido com o primeiro, e este não tem absolutamente nada a ver com as outras pessoas. Às vezes, o homem Sigma desaparece porque está no meio do processo de se tornar alguém diferente. Algo mudou dentro dele. Ele decidiu mudar de direção, recomeçar do zero, consertar algo estrutural em sua vida. E ele entendeu, provavelmente através de experiências dolorosas, que a transformação é frágil em seus primeiros estágios e que a visibilidade pode destruí-la. Se ele anunciar essa mudança, 3 coisas acontecem imediatamente. Primeiro, ele recebe uma dose de validação apenas por ter a intenção de mudar. E isso, silenciosamente, reduz sua motivação para realmente fazer o trabalho. Segundo, ele ganha uma plateia, e isso transforma o processo em uma apresentação. Terceiro, ele começa a acumular opiniões de pessoas que preferiam quem ele era antes. Todas elas, de maneira sutil, puxando-o de volta para a versão com a qual se sentiam confortáveis. Então ele desaparece. Afasta-se de qualquer ambiente que pudesse observar, comentar ou influenciar esse processo. Faz todo o trabalho em absoluta privacidade, sem testemunhas, sem ninguém reagindo, sem precisar provar nada para ninguém. E quando tudo termina, quando a mudança está consolidada e já não é mais frágil, ele reaparece. É por isso que tantos homens Sigma voltam visivelmente diferentes. Um novo corpo, um novo trabalho, uma nova calma, uma nova vida. E todos perguntam onde ele esteve. E ele responde algo vago. Porque a resposta verdadeira é que precisava se tornar uma pessoa nova. E não conseguiria fazer isso enquanto as pessoas que conheciam sua antiga versão estivessem observando. Mas tudo isso só é possível por causa de uma razão estrutural. Uma razão que explica por que o homem Sigma consegue fazer algo que a maioria das pessoas realmente não consegue. Por trás de cada versão desse comportamento existe um fato estrutural. O homem Sigma pode se dar ao luxo de ir embora. Para a maioria das pessoas, desaparecer do próprio mundo social seria algo catastrófico. Seu senso de identidade está parcialmente armazenado nas outras pessoas. Sua estabilidade emocional depende da interação. Seus dias são estruturados em torno da conexão.
Corte tudo isso, e elas não apenas se sentirão sozinhas, sentirão como se estivessem se desfazendo, porque uma parte significativa daquilo que as mantinha unidas nunca esteve dentro delas para começo de conversa. O homem Sigma não enfrenta esse problema, porque desenvolveu a capacidade de ficar sozinho há muito tempo. Normalmente, não por escolha. Alguma fase da vida o empurrou para a solidão antes que ele estivesse preparado. E, em vez de destruí-lo, isso lhe ensinou que sua própria companhia era suportável. E, com o tempo, que ela era boa. Por isso, quando precisa se afastar, essa saída realmente existe para ele. Ele não está escolhendo entre ficar e se desfazer. Está escolhendo entre ficar e estar sozinho. E ficar sozinho, para ele, está genuinamente tudo bem. É isso que as pessoas nunca levam em consideração quando ficam confusas com o desaparecimento dele. Elas imaginam fazer o que ele fez, imaginam o quanto isso seria devastador para elas e concluem que ele deve estar sofrendo em algum lugar. Mas ele não está sofrendo, ele está bem, sempre esteve bem. E isso nos leva à última pergunta, aquela que todos fazem a si mesmos, mas que poucos têm coragem de responder em voz alta. Às vezes ele reaparece, meses depois, às vezes, anos depois, uma mensagem do nada, um encontro casual que acaba se transformando em uma conversa de verdade. E, se isso acontece, tudo depende de uma única pergunta, embora ele jamais a faça em voz alta. Ainda existe algo vivo aqui? Se a conexão era, na maior parte, apenas um hábito, proximidade, história compartilhada, e nada além disso, ele não volta, porque já não existe para onde voltar. A relação já havia terminado. O desaparecimento dele apenas tornou isso visível. Mas, se havia algo genuíno por baixo da rotina, uma pessoa que realmente o enxergava, uma amizade com conteúdo verdadeiro, então, muitas vezes, ele volta, não com uma explicação, não com um pedido de desculpas, apenas com uma mensagem, como se o tempo não tivesse passado. Porque, na contabilidade interna dele, o tempo realmente não passou. A conexão nunca foi rompida. Ela apenas ficou em pausa enquanto ele lidava com aquilo que precisava resolver. E é aqui que está o detalhe que explica tudo sobre a maneira como ele funciona. Ele ficará genuinamente surpreso se você estiver magoado. Porque ele não foi embora da forma como você sentiu que ele foi. Ele apenas estava em outro lugar, fazendo o que precisava fazer, esperando sinceramente que aquilo que era verdadeiro ainda estivesse ali quando voltasse. Ele nunca contou os meses, porque, na mente dele, a relação nunca esteve sendo medida pelo tempo. Se um homem Sigma desapareceu da sua vida sem dar nenhuma explicação, você pode parar de procurar o momento em que o perdeu. Muito provavelmente, esse momento nunca existiu. Ele não foi embora por causa de algo que você fez. Ele foi embora porque um registro silencioso dentro dele chegou a um veredito. Ou porque o homem em que havia se tornado já não cabia mais no papel que lhe haviam atribuído. Ou porque precisava construir algo que não conseguiria sobreviver sendo observado. Ele não anunciou sua partida porque fazer isso significaria entregar a você uma lista de críticas apenas para justificar uma decisão que, de qualquer forma, não seria revertida. E, se o que existia entre vocês era verdadeiro, genuinamente verdadeiro, ele não foi embora da maneira que você imagina. Ele apenas está em outro lugar por algum tempo, fazendo algo que não consegue fazer diante de uma plateia. E, quase sempre, descobre que estava certo sobre aquilo que encontraria quando voltasse.